correr através do marketing para a faculdade, para os jovens advogados, para a jovem advocacia que está chegando agora? Que correm disso ou acham que não vai ser necessário. E é importante a gente... Hoje, para a gente sobreviver, a gente precisa sim ter um marketing ativo, a gente precisa trabalhar, tem diversas formas, às vezes em vídeos, mas tem e habilidades que a gente pode estar aí aparecendo, a gente fazer publicações, como antigamente, que você abria uma porta e esperava ali uma demanda espontânea, ficava atrás da sua mesa e achando que o cliente ia vir. Hoje a gente fica mais conhecido e a gente consegue engajar, a gente consegue prospectar outros clientes através do marketing mesmo, as redes sociais, né? A gente tem o Instagram, o Kawaii, a gente tem o TikTok, Facebook, inclusive para minha área, por exemplo, os meus clientes estão mais lá no Facebook do que até mesmo no Instagram. Então a gente tem que estar antenado a todos os mais antigos, até os mais antigos, eles precisam se renovar. E, inclusive a própria faculdade, eu acho que já passou da hora de ter essa visão. Porque é na faculdade mesmo que a gente aprende outras habilidades para quando chegar no mercado de trabalho a gente está super preparada. O que antes a gente não via uma necessidade de um estudante de direito estar ali aprendendo, manusear ferramentas para fazer marketing ou vídeos, acho que hoje precisa ter a trabalhar este lado do marketing, o quanto é importante, porque hoje o advogado precisa ser um soft skill. O que é um soft skill? É ter habilidades em todas as áreas para você destaque, se você realmente souber mexer em um teleprompter. Entende? O que é ferramenta de edição. De edição, entende? Senão a gente fica para trás. Eu digo, isso não é só nem nessa questão de venda, de você só vender a sua imagem, vender o seu serviço. É dentro do processo mesmo. Hoje na minha área previdenciária, quando a gente vai fazer uma instrução concentrada, que é aquela audiência simulada, a gente vai na zona rural, conversar com o nosso cliente, a gente precisa filmar o cliente. Isso aí a gente está colhendo provas, onde ele está lá trabalhando na sua colheita, produzindo ali as verduras, frutas. A gente tem que demonstrar isso para o juiz como meio de prova. Se o advogado não sabe mexer nessas ferramentas, você vai ganhar uma causa? Não. Então a probabilidade é mínima. Então quando a gente fala que a gente precisa saber manusear essas ferramentas, então assim, hoje eu vejo que não é só fazer uma filmagem amadora, eu preciso entender. Então como eu sou limitada nisso, eu levo minha equipe. Então eu tenho uma equipe onde me dá todo esse suporte. Os profissionais para me ajudar a editar, fazer aquele filme bem nítido, para que o meu processo esteja bem montado. Então você percebe que quando se fala de marketing não é só venda, é justamente você aí que a gente precisa para a advocacia ficar de olho e começar já a criar habilidades para essa área. Muito obrigada, Liliana. Eu que agradeço, viu? Eu também. Pode ser. Meu nome é Danilo Macedo, eu sou advogado formado pela UESB, tenho mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade aqui pela UESB também de Jequié, atualmente sou vice-presidente da OAB daqui de Jequié e atuo, sou especialista em Direito do Trabalho Previdenciário, mas atuo especificamente em Trabalho, Empresarial e Cível. Quando eu me formei, lá em meados de 2015, 2016, a gente não tinha o marketing digital que a gente tem no formato de hoje, com questão de Instagram, Google ADS, esses programas de impulsionamento que hoje em dia é permitido, que a gente consegue ter uma grande captação e que hoje eu acredito que seja a maior parte da captação, principalmente da jovem advocacia. Na minha época a gente não tinha isso, o costume naquele momento era um site, que eventualmente a gente tinha, ou então realmente o boca a boca e o networking. Quando eu me formei, inclusive, eu estagiava em Vitória da Conquista, eu recebi uma oportunidade de emprego lá, só que eu optei por voltar para a Jequié justamente por conta do que na época me fascinava, me fascinava e me proporcionaria, por exemplo, a trabalhar de uma forma mais confortável, que era a questão do networking. Ou seja, eu preferi muito mais abrir um escritório na minha cidade, onde eu tenho uma relação de amigos, de familiares, junto com outros sócios daqui também, porque naquele momento eu não tinha um marketing digital para poder fazer a minha carreira, seja em outra cidade, seja de forma individual. Então eu optei por aqui, ou seja, a gente consegue verificar nesse caminho de 10 anos uma diferença grande, Naquela época a gente tinha essa preocupação muito mais com network, com contatos, com fulano é advogado, filho de não sei quem, amigo de não sei quem, ganhou aquela causa, só que hoje em dia você realmente consegue fazer seu portfólio total na internet para um alcance a nível mundial, Então eu vejo essa grande diferença do marketing da época que eu me formei para hoje, mas eu acredito que a gente conseguiu passar por esse período de transição de uma forma muito natural. Inicialmente a gente teve, como ele disse, a questão do networking, e a partir do momento que surgiu o Instagram, o marketing, a gente também abraçou isso. Então desde então a gente vem fazendo vídeos, colocando na internet. A gente sabe que para você hoje se viralizar, para você ter sua carteira digital muito forte, é preciso que você invista diariamente. Todos os dias respondam dúvidas, fale. A gente não faz tanto isso, mas a gente sabe a importância do marketing digital. Então hoje a gente tem alguns vídeos de conteúdo que a gente faz para que a população tenha conhecimento de que nós somos especialistas nessa área, de que a gente atua nisso, e até mesmo para levar o conhecimento para a população no geral. Então acredito que hoje isso é bem importante para conseguir ser a base de uma carreira de sucesso e que também oportuniza aos jovens advogados uma publicidade justa, digamos assim, porque você vai competir com todos os outros advogados que já estão há muito mais tempo, mas todo mundo
na mesma base, respeitando os mesmos princípios éticos da OAB, então eu acredito que é justo e equalizado para ambas as partes. Obrigada, viu? Por nada. Tem mais alguma coisa? Não, foi maravilhoso também, Camila. Em relação à questão do Código de Ética da OAB, o que eu posso dizer é que, estando presente também, né, sendo vice-presidente, mesmo antes de estar relacionado com a presidência da OAB, a gente sempre pautou pelos princípios éticos, isso é fundamental. Hoje em dia eu percebo muitos colegas que fazem ainda algumas desvirtuações, como publicar uma sentença, né, fazer uma comunicação de uma forma um pouco mais ofensiva, mas a OAB vem atuando para que a gente consiga sempre deixar toda essa publicidade, como eu disse para vocês anteriormente, de forma equalizada. Então, o Código de Ética está aí justamente para evitar que existam disparidades, por exemplo, entre uma pessoa que está começando a advocacia e uma pessoa que já tem muito tempo, já tem um know-how, já tem clientes com sentenças altas, que quando posta atrai aquela clientela. Então, justamente para trazer essa justiça, né, entre vocês, que são os futuros jovens advogados, né, que estão em graduação, e daquelas pessoas que já têm 10, 15 anos de carreira, que, digamos assim, poderia, né, de alguma forma, ter uma certa predileção em relação a algumas sentenças, vantagens, exatamente. Bom dia. Eu queria saber como foi sua carreira, como iniciou, se você teve alguma dificuldade, ou se o marketing já esteve muito presente, e para tu, como foi as ferramentas utilizadas, se teve dificuldade por causa da ética da OAB, já que o marketing é muito presencial, como a nova guarda, e como foi? Eu me formei pela Anhanguera, aqui em Jequié, e foi desde o início da faculdade, eu já tinha bem certo que eu queria advocacia. Porém, no percurso da faculdade, a gente vai encontrando alguns obstáculos. Porém, já na reta final, consegui um estágio de forma voluntária aqui, inclusive. E o escritório em si, ele já tem uma estrutura, né? Ele já vinha com a estrutura do marketing, da gente gravar vídeo, da gente captar clientes. Então, antes mesmo de me formar, eu já vinha com esse pensamento de captação de clientela. Aí, quando a gente se forma, a gente pega o AB e a gente quer abraçar o mundo. A gente quer fazer vídeo, quer fazer várias coisas. E aí a gente vai vendo que não é tão fácil assim, né? Quanto ao Código de Ética da OAB, desde que eu me formei, eu estou dentro da OAB. Então, eu sempre tive muita consciência ao fazer postagens, a fazer um vídeo, a tentar não infringir o Código de Ética. Inclusive, teve um vídeo, na verdade, que eu fiz. E aí, no final do vídeo, eu falei assim, entre com uma ação já. E aí, me alertaram, eu não cheguei a postar, foi na hora da edição, o advogado viu, um advogado daqui também, e aí falou que não podia, eu falei, eu esqueci. Então, são coisas assim que a gente acaba esquecendo. Mas é muito importante a gente ter essa questão do Código de Ética, se ele existe, ele é para ser seguido. Eu vejo muitos colegas postando sobre decisões favoráveis e dá vontade realmente de postar. Às vezes é um caso difícil, às vezes é um caso curioso, que você tem vontade de fazer a postagem, mas a gente realmente tem que ter esse cuidado, porque se tem uma norma, ela tem que ser seguida, respeitada, exatamente. Tu acha que no seu processo de entrar no marketing teve dificuldade ou não? Ou foi muito fácil? Eu não digo dificuldade, eu digo uma resistência, que até hoje eu tenho uma resistência, e eu acho que tanto eu como novos advogados que estão se formando agora, e até o pessoal mais antigo da advocacia não deveria ter, porque o marketing hoje é a maior forma de captação de clientela. Claro que ainda existe o boca a boca, o network, que ajuda muito. Não vou dizer que não ajuda, porque tem clientes que, mesmo sendo jovem advogado aqui, é por indicação, que o cliente que eu atendo indica outro, que indica outro. Mas eu ainda percebo que o marketing é a melhor forma. Hoje, meu perfil, eu não estou trabalhando tanto nessa questão do marketing. Mas, mesmo eu sem trabalhar, boa parte dos clientes que eu tenho, eles chegam pelo Instagram. Mas claro também que existem outras formas da gente fazer captação, como, por exemplo, o tráfego pago. Aí vem, né, o anúncio pago pelo Meta, Google ADS, que é muito interessante, porque você bota um nome, a especialidade, você pensa que uma pessoa vai botar, né, advogado trabalhista em Jequié, e aí vai aparecer ali a lista. Aí você paga para o Google patrocinar o seu anúncio para seu nome aparecer em primeiro lugar. E aí você tem um site, tem a forma de contato ali. Tem gente que publica artigos em Juiz Brasil, porque às vezes uma pessoa, ela só tira uma dúvida ali e aparece aquele patrocinado do juiz com um artigo, e aí é uma forma de captação também. Ela pensou mas ainda não mudou. Entendeu? Enquanto não tiver a mudança, a gente continua trabalhando com o que a gente tem. Vai ter a mudança, é um plano, mas daqui a alguns anos ainda, 1 ano, 2 anos, a gente não sabe ainda. Está sendo discutido. É um ponto interessante, mas o que a gente teve gente é que não pode. Não pode. Entende? Então, assim, é uma opinião muito impopular da minha parte, assim, que eu falo assim, no ouvido da minha esposa dentro de casa. Entendeu? Então dá uma dica assim, realmente, só eu vou te fazer a primeira pergunta, que no caso é aquela que você achou boa aqui, no caso é a dica que você pode dar para os novos advogados que tem um marketing muito presente na vida deles e para não cometer essas situações. Pronto, o código de ética tá lá e ele é bem claro, né? Os cursos da ESA falaram sobre marketing, uma ajuda interessante que a gente teve aqui. É voltar para a lei em si, sabe? Tá lá escrita, não é muito complicado. E se conscientizar um pouco do que é. Tem a vertente da mudança, como a gente já conversou fora aqui. Tem a vertente da mudança, mas ainda não mudou. Então, o que a gente tem é o provimento 205 do Estatuto da OAB. Não é do Estatuto da OAB, é o provimento 205 de 2021, peraí.
Rapaz, é chato isso. Eu acho que eu não é acostumado, por isso. Eu não falo, sabe? É. Eu em audiência, eu fico sentado, minha esposa fala, fico sentadinho só balançando as pernas, sabe? Então, culpa André, que botou em uma situação complicada. Momento 205 é 2021 é 2022, peraí. Eu não tenho, é 2021. Você marca, tipo, Ó, marca A comissão. a comissão de ética. Comissão de ética. É ética ou a mesma que é. Meu nome é Jordana, eu sou advogada, formei em 2012 em São Paulo e vim atuar aqui em Jequié. Trabalhei 2 anos em São Paulo e comecei a atuar aqui em Jequié mais ou menos em 2015. Então já tem um tempinho aí. Eu falo que quando eu fiz a faculdade em São Paulo, né, e comecei a atuar lá. Então quando eu vim para Jequié, tinha muito tempo que eu estava distante de Jequié. Apesar da minha família toda ser aqui de Jequié, tinha muito tempo que eu estava distante. Então eu encontrei ali uma dificuldade muito grande, né? Porque como eu não fiz a faculdade aqui nas Redondezas, eu não tinha colegas próximos para a gente poder iniciar ali a advocacia. E eu sempre falo, né, que o advogado iniciante, ele precisa de ajuda, ele precisa de apoio no início, porque você aprende ali a parte teórica da faculdade. E a parte prática é bem diferente. Então eu fui daquelas que começou a advogar em São Paulo, encontrou diversas dificuldades lá, voltou para Bahia, voltei para Jequié, que é minha terra. E aí cheguei aqui com a ideia de concurso, né? Concurso, até que apareceu o concurso do INSS, foi quando eu comecei a estudar em 2015. E me apaixonei pela área, não tinha nem visto na faculdade, mas me apaixonei estudando para o concurso. E desde então comecei a atuar na área previdenciária. Depois esqueci completamente o concurso para atuar na área previdenciária. Então, quando eu iniciei, não existia essa questão de marketing digital, né? Era zero. Então, a gente tinha ali realmente uma proximidade com outros colegas, né? Fazer algumas parcerias para poder fazer alguns processos. E era o cartão. Era aquele cartãozinho que a gente fazia, imprimia, e saía ali distribuindo. Eu lembro que eu nunca saía de casa sem um cartão no bolso, porque aonde eu parava, eu me apresentava, eu dava aqui o meu cartão, sou advogada e tal. Então, era aquele boca a boca mesmo inicial. E era muito complicado esse início, né, para você ir ali se apresentar. Então, sempre ali era fazendo essa apresentação de cartão a cartão. E depois, fui me adaptando ali, né, a gente viu aqui uma crescente, né, nessa questão do digital.